Em meados de dezembro de 2024, talvez um pouco antes, um pouco depois, nós fomos bombardeados por assuntos na internet, tanto no YouTube, no Twitter e em diversos outros lugares, ou no X, vamos dizer assim, né? Que tipo, a AI tá vindo aí, tá vindo forte e vai substituir o emprego de todo mundo. Passa-se o tempo, certo? Até agora, alguns meses, tipo 5 meses. E o que a gente pode ver é cada semana um lançamento de coisas novas. Por exemplo, de ontem, o Google I.O., espetacular, né? Vocês viram aquelas gerações de vídeo do View Tree? Na própria intro, se eu não me engano, do evento, foi toda gerada nos próprios engines motores lá de geração de vídeos do Gemini. Espetacular. Mas o que a gente pode perceber no mercado que nós vivemos? Por exemplo, aqui no Brasil. O que acontece realmente com as AIs aqui e se ela está afetando ou não nossa vida, né? Nossos trabalhos, está colocando a gente em risco ou está realmente substituindo pessoas por computadores pensando e executando tarefas sozinho? Será? Então, se nós pegarmos aqui um pouco de história nesse canal de comunicação aqui, exame, cheio de propaganda, enfim, mas é interessante que lá em janeiro falava-se assim, ó, o ChatGPT vai te substituir, especialista prevê o impacto da IA no futuro do mercado de trabalho. E isso já era um assunto que já estava rolando há um ano no mínimo. Então, o fórum lá, o estudo do Fórum Econômico Mundial prevê que 85 milhões de empregos podem ser substituídos por máquinas até o final do ano. Empresas buscam usar AI para aumentar a produtividade com menos pessoas, exigindo adaptação dos profissionais. Por fim, no cerne do assunto, a gente pode vir aqui embaixo, ó, e aí tem algumas alegações interessantes que eu gostaria de comentar, do tipo, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, até 2025, 85 milhões de empregos podem ser substituídos por máquinas, enquanto 97 milhões de novos cargos mais adaptados à divisão do trabalho entre humanos, máquinas e algoritmos poderão emergir. Mas, por fim, nós não vamos ser substituídos, mas se olhar 87, quanta 90 e tantos... 5 milhões de saldo positivo. Então, 5 milhões de cargos vão ser gerados pela AI pensando nessa relação entre humanos, máquinas e algoritmos. Então, não seremos substituídos. Só seremos substituídos se nós não conseguirmos acompanhar ou inserir no nosso contexto, no nosso dia a dia, dentro das nossas atividades no trabalho, o uso das AIs como uma base performática ou potencializadora daquela habilidade que nós já sabemos fazer muito bem, certo? Então, continuando aqui, ó, já sabemos que a revolução de AI oferece inúmeras oportunidades com impactos expressivos na economia global. Segundo o estudo da PwC, a IA poderá contribuir com até 15,7 trilhões do PIB mundial até 2030, sendo 6,6 trilhões diretamente impulsionados pelo aumento de produtividade. Por fim, o que eu vejo, pelo menos é a minha opinião sobre todo esse poderio, né, toda essa intervenção da IA na nossa vida é que eu não serei substituído por ela, muito pelo contrário. Eu aprendo, degusto ela, ou enfim, potencializo ela naquilo que eu já sei mais fazer e não fico para trás quanto a isso. Então, eu olho essa gama de AIs inteira que a gente tem todo dia sendo lançadas e digo, olha, pega essa aqui. Essa aqui eu consigo fazer tal atividade mais rápido. Agora, me traz essa aqui. Com essa aqui eu vou escrever melhor. Pum, me traz aquela ali. Agora eu não preciso mais perder tempo agendando coisas no meu Google Meet, por exemplo, ou no meu Calendar, certo? Então, a AI ela vem para isso, para ajudar em automações de processos que às vezes me faziam perder tempo e para potencializar o meu conhecimento dentro daquilo que eu estou fazendo diariamente. Então, por exemplo, se eu desenvolvo aplicativos, eu poderia de repente usar AIs para me ajudar a potencializar aquilo que eu faço? Sim. Quais delas? Eu acho que nenhuma ainda. Não, tô brincando, tá? Mas, por exemplo, eu uso, por exemplo, o Cursor quando a gente vai codificar algumas coisas e eu tô com um saco de trocar, por exemplo, código em diversas páginas ou partes diferentes ou blocos de algoritmos diferentes dentro daquilo que eu desenvolvi. E então, o Cursor, por exemplo, ele faz isso por mim. Ou, muitas vezes, quando eu tô com dificuldade de entender qual é o impacto que uma nova feature realmente vai gerar, uma modificação no código, em tal lugar vai gerar no aplicativo como um todo, aí o Cursor faz isso muito melhor por mim, ou seja, o Cursor ele vai fazer coisas melhores por mim que eu comandar ele fazer, ou seja,
ele vai potencializar, né, a minha velocidade, minha produtividade, meu raciocínio. Ou se de repente, esquece o cursor, eu quero criar um modelo de negócio novo e por fim gerar um MVP rapidamente. Então eu vou lá no ChatGPT e aí o ChatGPT, a partir dos meus comandos, dos meus conhecimentos como desenvolvedor, ele vai me trazer um molde legal de um novo SaaS. E aí, para fazer o MVP mais rapidamente, eu vou pegar todo o meu conhecimento de desenvolvimento, entendendo camadas de infraestrutura, o que tem que ter numa aplicação, todos os recursos que eu preciso ter para que as features conversem bem, inclusive os padrões de segurança necessários para os dados. Vou abrir um Lovable da vida, por exemplo, e vou fazer um comando, um prompt lá, bem detalhado para ele fazer ali 60% do trabalho, que já é bastante coisa, certo? Então, basicamente o que essa matéria está dizendo é isso, que olha aqui, ó, impulsionados pelo aumento da produtividade. Então, o que acontece? Se com a AI eu me torno mais produtivo, naturalmente eu vou cobrar menos pelo software que eu estou desenvolvendo? Não, eu estou aumentando minha margem líquida, vamos dizer assim. Ou muitas vezes eu até posso trabalhar com um valor mais baixo, porque agora estou usando menos tempo para isso, e talvez um valor mais baixo para desenvolver aplicativos me traga a capacidade de atender mais demandas, mais outros aplicativos, assim crescendo exponencialmente novamente em cima de AI, me ajudando na minha produtividade. Mas não para por aí. Aqui, ó, na Fast Company, a gente tem também uma matéria que é mais recente, 10/5/2025, onde eles falam o seguinte, que a inteligência artificial começa a substituir os empregos que ela mesma criou. Pois bem, mas até então ela tinha um saldo positivo de geração de empregos e agora ela cria esses empregos para nós e ela vem tirando novamente. Ai, ai. Mas vamos lá, ó. Voltando aqui, 3 anos após seu boom, parece que a AI está mais reformulando empregos do que criando novos. Olha só que título tendencioso. É substitui ou reformula, meu querido? Se decide, certo? Então vamos lá. Apenas 2 anos a engenharia de prompts era considerada uma das grandes novidades no setor de tecnologia. Hoje ela praticamente sumiu. Cara, é engraçado comentar sobre isso, né? Porque praticamente sumiu, porque quanto mais as AIs elas evoluem, aqui eu tenho uma opinião diferente da matéria, certo? Aqui do cara que escreveu essa matéria. Cara, quanto mais elas evoluem, mais elas empoderam certas atividades, só que para você extrair o máximo de potencial que ele pode te trazer, isso está na engenharia de prompt. Você tem que entender que ser um engenheiro melhor de prompt vai te trazer resultados melhores. Então, se você acompanhar na evolução disso, você não vai ser substituído. E não é que hoje, por exemplo, como ele fala aqui, ó, né, que os engenheiros de prompts eles sumiram. Não, muito pelo contrário, eles não sumiram. É que hoje é praticamente obrigatório você ter um engenheiro de prompt embedado aqui com uma nova AI na sua cabeça e aí você se profissionalizar mais nisso para conseguir tirar mais potencial das AIs ainda. Então lá, ó, eles falam isso, né, que no início da febre de AI, algumas empresas estavam em busca de tradutores de modelos de linguagens LLMs, ou seja, especialistas em engenharias de prompt que sabiam criar os comandos mais eficientes para formular perguntas para as IAs internas, garantindo resultados bons e rápidos. Mas isso, no contexto do mercado brasileiro, ainda não parou de acontecer. Nós aqui estamos ainda nesse step. E eu acredito que na maioria dos níveis, né, das empresas, dos negócios, a não ser que a gente comece a falar só de Big Techs, por exemplo, né, que aí muda um pouco o contexto. Mas o que acontece? Hoje as empresas sim têm a possibilidade de dar ali para o seu funcionário acesso a essas AIs que facilitam o trabalho, que potencializam, mas o problema está na capacidade do colaborador em si evoluir no uso da ferramenta e estudar especificamente como otimizar os prompts para extrair resultados melhores. Então, cara, não sumiu em nada essa funcionalidade, no meu ver, não sumiu. Tá? Mas voltando aqui, ó, agora, porém, saber fazer bons prompts é uma habilidade que se espera de qualquer um, não mais uma profissão por si só. Pensando nesse contexto, aí sim, eu não esperei você molhar a língua. Eu acho que nós estávamos falando a mesma coisa, mas você estava querendo dar uma pitadinha de cutucada e eu caí na sua, então desculpa. Sim, então hoje saber fazer bons prompts é uma habilidade que se espera de qualquer um.
mas eu te digo que mesmo assim, dentro do contexto, pelo menos das empresas que eu estou envolvidos, tem sempre um cara cabeça que está ajudando nessa otimização de prompts. Então, poderia dizer que ele está levando ali nas costas a engenharia de prompt para conseguir fazer com que os outros colaboradores da empresa também cheguem neste nível, certo? Então lá, o sumiço da engenharia de prompt serve de alerta para o mercado de trabalho na área de IA. E aí eu volto a dizer, não sumiu! Tu mesmo está dizendo, ela não sumiu. Ela só passou a ser algo que tem que ser trivial. Todo mundo tem que ser um engenheiro de prompt, então ela não sumiu. Então, aquelas funções novinhas e super específicas que surgiram junto com o ChatGPT talvez não durem muito. A IA está, sim, mudando as funções de profissionais em várias indústrias, mas talvez não esteja criando novas profissões do zero. Eu acho que não. Eu acho que cria sim. Eu quero acreditar que nós ainda temos um saldo positivo, que a AI gerou mais de 5 milhões de possibilidades novas perante aquelas que ela tirou. E o que eu vejo disso, né? O que acontece do outro lado, inclusive se você trabalha numa equipe ou trabalha dentro de uma empresa, é que você começa a perceber que quem não está aderindo rapidamente a esse movimento de AI realmente está ficando muito para trás, porque utilizar essas ferramentas de AI está se tornando algo base, o mínimo necessário, certo? A gente viu grandes empresas aí falando sobre isso recentemente, que a AI hoje ela já não é algo assim que, pô, eu tenho que aprender. Não, você já deveria ter aprendido. E aí então eu chego aqui no Product Hunt, que é aquele negocinho legal da gente ver todo dia, que tem bastante assunto interessante. E dentro dos Trend Topics tem esse aqui que deu uma reverberaçãozinha, que é: que parte do seu trabalho a AI já mudou? Por Bruna de Hamza Afzal. Olha, tenho pensado muito sobre como a IA está transformando silenciosamente a maneira como trabalhamos, não substituindo empregos completamente, mas definitivamente os remodelando. E uma recente cúpula da Fortnite, a CEO da Indeed, afirmou que a AI agora pode lidar com mais da metade das tarefas na maioria das funções, mas nenhuma função pode ser totalmente automatizada. O diretor de recursos humanos da própria OpenAI lá chegou a chamar isso de reimaginação do trabalho. Isso realmente ficou comigo. Então, aqui vai uma pergunta para os construtores, fundadores e criativos aqui. Qual é uma parte do seu trabalho que a IA já mudou? Ou o que você acha que não existirá da mesma forma daqui a um ano? Seja criação de conteúdo, brainstorm, codificação, divulgação, qualquer outra coisa, adoraria saber como você está se adaptando. Muito bom. Vou falar aqui dentro do meu contexto de desenvolvimento de software, tanto pela Codee, que é a empresa que eu trabalho, ou pela Digitals, onde eu desenvolvo muitos softwares. A AI está praticamente na base de todas as funções. Então, desde a parte de conceituação da modelagem do negócio e até para extrair informações, insights que de repente eu não estou enxergando, certo? A AI também já automatiza alguns processos em UX e UI, principalmente quando a gente usa bibliotecas ali modulares para esquemas de fluxos de tela, enfim. E no desenvolvimento, se nós olharmos dentro da Codee, praticamente todos os desenvolvedores estão com um cursor na mão. E aí nós estamos falando de AI, trabalhando em prol da parte mais massiva do código ser mais performático e economizar tempo, para trazer a questão, inclusive, do high code mais próximo da velocidade de implementação, de repente, do no e low code. Porque a gente sabe que dentro dessa esfera, né, a gente tem aqui o high code demorando muito como projeto, sempre demorou muito, o low code no meio do caminho, o no code e as AIs agora, que juntando isso aqui nós temos o vibe coding, trazendo muito mais velocidade para a produção em casos específicos, tá? Se nós pegarmos essa mesma linha e sair do contexto de MVP e trazer para projetos mais robustos, talvez as coisas se equiparam, e aqui no no-code, o vibe code, tu tem uma série de limitações que muitas vezes nem podem ser elegidos ou eleitos como stacks para participarem do desenvolvimento de algo bem técnico no high code. Então, se eu fosse aqui responder qual parte do trabalho a IA já mudou, eu vou te dizer que praticamente toda. Eu não me lembro de alguma parte do meu trabalho que eu não estou utilizando AI. Até nas reuniões, por exemplo, eu utilizo uma ferramenta de AI para gerar ali os storyboards ali da reunião ou tudo que foi falado nela. Para gerir as tarefas, eu tenho AI intervindo nelas. Então, cara, talvez a pergunta mais correta seria nesse momento: qual parte do seu trabalho a AI ainda não mudou?
Então, deixo aqui a indagação para a gente poder, inclusive, gravar um outro vídeo falando mais sobre isso. Dentro do que você faz, do seu trabalho, pode ser no âmbito digital ou mais manual, que parte do seu trabalho a AI ainda não mudou?